Pokémon Jornada aos Sonhos é uma história contada em um episódio de um curta que saiu lá na China. E conta a história muito bonita de um filho se aventurando entre os cartuchos, os jogos antigos de Pokémon que o seu pai costumava jogar. E lá, no meio dessa descoberta de muita jogatina, ele acaba se reconectando mais com o pai e conhecendo mais sobre ele. É uma história muito bonitinha e eu acho que vale a pena você conferir. Deixa seu like, bora lá conversar rapidamente sobre essa historinha, né? Uma historinha muito bonitinha aí, envolvendo pai e filho. Essa série, ela começa ali com um menininho e o seu pai extremamente ocupado. Ele está resmungando muito com o trabalho e etc. E o menininho reconhece que o pai trabalha muito e vive prometendo que vai brincar com ele ou fazer alguma coisa, mas ele nunca tem tempo. Ele até mesmo reclama também de como a mãe dele vê isso no próprio pai. E, de repente, ele, por tédio, acaba indo brincar ali na sala e a bolinha dele cai no chão. Quando a bolinha que ele tava brincando cai no chão, ele olha pra baixo, assim, no sofá, e ele encontra uma caixa. Dentro dessa caixa, ele reconhece como se fosse uma descoberta de um tesouro, porque ele acaba encontrando diversos videogames portáteis e seus respectivos cartuchos, e eram cartuchos de Pokémon. E então ele passa a colocar cada cartucho dentro do videogame e se aventurar. É muito interessante que a perspectiva que a série passa é como se ele estivesse mergulhado dentro do videogame e lá conhecido o protagonista. Mas o protagonista não é o Red, não é o Gold, é simplesmente o próprio pai dele, em versões diferentes do jogo que, conforme o tempo inclusive foi passando, o pai também foi envelhecendo. E é muito interessante, porque inicialmente eles têm uma dinâmica de encontrar um Charizard, e aí o pai dele acaba capturando esse Charizard. Depois eles vão pra Johto, no meio daqueles redemoinhos, ali montado em um Lapras, junto com um Pikachu, que aparentemente também era o Pokémon do pai. E depois eles acabam se aventurando com Latios e Latias em Hoenn. Logo em seguida temos algumas batalhas de lendários com Dialga e depois Zekrom contra Reshiram. E por fim, uma super batalha de Charizard, usando ali uma estratégia com o Smokescreen para capturar o Yveltal. Foi muito bacana essas passagens de tempo, né? Porque a série é muito rapidinha, então não tem como a gente aproveitar ao máximo. E aí, conforme esses tempos foram passando, conforme ele foi passando por cada cartucho, ele reconhece, né, mais sobre o pai. Mesmo o pai ali todo ocupado, ele continua se aventurando mais e mais, sem o pai perceber. É muito interessante como ele acaba extraindo o fato do pai jogar tanto e aparentemente ser uma pessoa divertida, mas ele nunca ter tempo para jogar com ele agora, né? Então ele se questiona: por que meu pai não joga comigo? Por que ele não brinca comigo como ele costumava fazer nessa época? E aí ele acaba encontrando um cartucho de Nintendo 3DS, que era dos jogos Pokémon Ultra Sun e Moon. E aí ele acaba se aventurando no Ultra Wormhole, onde ele acaba encontrando um Lunala. E é muito interessante porque aí o pai dele acaba tirando uma folga, assim, uma preguiça ali, e vai dar uma olhada no filho, quando ele percebe que o filho não está ali. Pois é, o filho realmente está imerso ali dentro dos jogos Pokémon. E ele fica assustado até que ele acaba por decidir entrar dentro do jogo também e resgatar o próprio filho daquele lugar perigoso, né? E aí, junto com a Lunala acaba entrando ali no Ultra Wormhole e eles acabam indo para um local onde há um Mewtwo. O pai dele reconhece que o Pokémon é muito perigoso, mas o filho quer tentar batalhar com o Pokémon. E aí, o pai acaba reencontrando com diversos Pokémon que ele acabou fazendo capturas durante a sua vida de treinador Pokémon,
né? E aí temos Tsarina, Charizard, Psyduck, o próprio Pikachu, enfim, é uma leva de Pokémon ali. E uma outra bola vazia que o menininho acaba pegando na mão e segura por ali. E aí eles tentam fazer de várias estratégias para tentar lidar com o Mewtwo. Mas, assim, eles não conseguem, porque o Mewtwo é muito forte. E no meio dessa batalha toda, dessas estratégias, tem um momento que particularmente me chama a atenção, que eu achei muito engraçado, que é quando o Psyduck tenta usar Confusion no Mewtwo. E, tipo assim, o Mewtwo com um mero dedo, assim, tipo, isso não me afeta, né? E acaba colocando o Psyduck em confusão. E aí, o pai do menino reconhece que o melhor a se fazer é apelar. Então, bora de Mega Evolução, e ele parte pra Mega Evolução do Charizard. Particularmente, eu achei a batalha até mais dinâmica que o que a gente acaba encontrando em Pokémon Evolution com o Mega Charizard versus Mewtwo, né? Porque ali é só uma transição de cena, não é uma coisa tão espetacular. E aqui é extraído muito mais essa parte, então particularmente eu gostei. Olha, eu não consigo, assim, explicar exatamente a batalha, porque ela é uma batalha muito gostosinha de acompanhar, então tem vários ataques, né? Aquele lance do Charizard vir de Fire Blast pra cima do Mewtwo, o Mewtwo acabar se protegendo ali com as barreiras e acaba repelindo todas as chamas, assim, é uma coisa muito épica. Mewtwo depois e o Charizard acabam se chocando, Charizard vai até assim, acaba caindo, né? Contra as rochas ali. É um momento muito legal de acompanhar essa batalha. Pra mim, uma batalha bem divertida e animada de se ver. Porém, o pai dele continua reconhecendo que é um local muito perigoso. É uma situação muito perigosa o que está acontecendo por ali. O pai do menino decide que talvez seja melhor ir embora. E aí ele acaba falando, né? Olha, eu lembro de uma estratégia. Talvez, se a gente conseguir colocar um monte de fumaça, né? Ele não lembrava o nome do movimento, aí os dois acabam lembrando o nome do movimento juntos. E aí, será que se a gente usar aquela fumaça? E aí eles acabam entendendo que era o Smokescreen. E aí você jogar a Pokébola, na hora que o Pokémon estiver distraído, tentando sair, ganhar visão, você joga a Pokébola. E aí ele até, tipo assim, imagina que seria uma boa, mas ele reconhece que é muito difícil ficar por ali. E ele coloca o filho dele em cima do Charizard. E o Charizard sai voando. Dá a impressão que ele vai deixar o filho ir embora e ele vai ficar pra trás. Mas não, o Charizard vai pra cima e começa a usar o Smokescreen, enquanto o pai sai correndo com o Pikachu e tenta ganhar a atenção no meio da fumaça toda do Mewtwo com o ataque Thunder. Que aí é claro que não podia faltar aquela cena emocionante, né? O Mewtwo acaba atacando, mandando um ataque direto pro Pikachu, e o pai do menino vai proteger o Pikachu, né? Porque é um Pokémon dele. Então não tem como, ele vai dar a vida ali pelo Pikachu e tem aquele momento mais, né, de emoção aonde o treinador salva o Pokémon. É uma cena muito, muito bacana. E aí com o Mewtwo todo distraído, o filhinho acaba pedindo ali pro Charizard usar lança-chamas e, consequentemente, no meio da fumaça toda, o menino joga a Ultra Ball em cima do Mewtwo. E aí o Mewtwo passa a tentar ali, né, dar aqueles movimentos dentro da Pokébola para tentar sair. E nesse momento, como tá uma situação muito perigosa, eles decidem ir embora. E porque aquilo foi simplesmente uma estratégia para ir embora. Se capturasse, eu acredito que seria uma boa. Mas a ideia era ir embora ali porque a situação com o Mewtwo era muito perigosa. E aí eles montam no Charizard e vão embora. E o Mewtwo sai da Pokébola e fica observando eles indo embora pelo portal. E aí eles voltam pra casa. É muito legal esse momento porque a gente percebe o quanto eles estão conectados. O quanto essa situação de eles se entrosarem nos jogos e criarem estratégias juntos e tudo mais,
acaba sendo algo que uniu eles, né? Pokémon uniu uma família que talvez estava um pouco deixada de lado. Talvez por parte do pai uma negligência de deixar o filho de lado e não se entreter com o filho. E no Pokémon eles acabaram se encontrando. É o que antes era cinza, preto e branco, ganhando cores, né? A vida às vezes precisa dessas cores. Porque a vida é rápida, ela passa. E o pai, que está todo ocupado, está perdendo momentos, né? Momentos que poderiam dar cor e vida para a história dele e do próprio filho. Então, querendo ou não, Pokémon colabora aí com essas cores, né? Então, é muito bacana a jogada de cena aqui. E aí o pai dele acaba falando que tem que voltar a trabalhar, o telefone começa a tocar, mas diz que tudo que aconteceu é segredo deles, e ele não pode contar pra ninguém, né? E aí o menino fica todo feliz, e nós temos uma transição de cena, aonde um tempo se passou, há 2 Nintendo Switches em cima de uma mesa, e lá estão eles, batalhando com 2 treinadores, um usando um Squirtle e o outro usando um Gigantamax Cinderace. E o pai usando Charizard e o filho usando Mewtwo. Pois é, talvez em algum momento eles conseguiram capturar o Mewtwo juntos. E o episódio termina assim. Assim, com uma mensagem muito forte, na minha opinião. Ele tem uma mensagem extraordinária, né? Que é esse lance de conexão. A gente fala muito sobre conexão como a franquia nos conecta, nós como fãs. Então a gente vai gostar do anime, vai gostar do TCG, vai gostar do Pokémon GO, vai gostar dos jogos. A gente se conecta, mas é muito interessante ver quando isso passa pra família, né? E é interessante também reconhecer que hoje em dia, quem jogou Pokémon Red, Blue, lá atrás, já é pai, mãe, e às vezes até avó, vai saber. Então é muito emocionante como essa série traz essa mensagem de conexão e aproximação por base dos jogos, né? Essa leitura principalmente do filho, rever a história do pai nos jogos que ele jogou, os Pokémon que ele capturou, é extraordinário. É uma forma de, não só Pokémon Company, reconhecer, né, os seus fãs mais antigos, mas também como provavelmente aproximar os mais novos. Não há dúvida, muitos fãs novos acabam surgindo justamente por conta também dos seus pais que já jogaram Pokémon em algum dia ou assistiram o anime Pokémon. É algo que eu acho muito, muito bacana, sabe? Então, é extraordinário, né? É um especial incrível. E cada referência ali também foi extremamente, assim, orgânico de se ver, né? Trabalhou-se muito bem os momentos. O Charizard por ali, as situações com os redemoinhos andando em Johto, voar no Latios e na Latias, em Hoenn, a batalha contra o Dialga, que é impressionante, a luta que nós temos de Zekrom versus Reshiram e a batalha contra o Yveltal. Então são situações extraordinárias e, lógico, o momento que a gente acaba viajando também com Solgaleo e Lunala pelos Ultra Wormholes. Então, assim, sinceramente, é algo que eu achei fantástico. É um presente, é algo bonito de se ver. E eu fiquei feliz de assistir esse especial. Pokémon se trata muito de mensagens, e mensagens bonitas. E dá pra se fazer coisas fantásticas com esse universo. E um exemplo é um episódio desse. Extremamente emocionante. Eu que não sou pai, me emocionei. Imagina você aí que deve estar me ouvindo e é pai e tá já passando o legado, ou você que conheceu Pokémon pelo seu pai, pela sua mãe. Enfim, deve ser algo extraordinário, uma conexão muito forte. E seja lá, às vezes você conheceu Pokémon por algum primo, algum tio, enfim, é sobre conexão. E Pokémon é sobre isso. Um forte abraço, espero que vocês tenham gostado, quero saber a opinião de vocês. Vocês podem assistir esse especial em alguns lugares aí no YouTube. Eu acredito que talvez vai ser derrubado em algum momento. Eu assisti com uma legenda em inglês. Então vou deixar aonde eu assisti aí no izinho.
Se cair, depois passa lá no Twitter do Kemi e eu vou ver se eu acho pra vocês e eu vou postando. Só me alerta que caiu ou alguma coisa assim. Mas tenta escrever Journey to Dreams e vocês devem encontrar. Não sei se alguém vai chegar a legendar esse especial. Espero que sim. Forte abraço. A gente se vê logo logo. Fui! Então, gostou do vídeo? Não esqueça de se inscrever para mais vídeos. E também não esqueça de deixar aquele seu like. Ele me ajuda demais.